Qual é o seu sonho? Eu creio que todos têm um sonho, nutrem um sonho em determinados momentos da vida, diante dos desafios, quem sabe, diante da história, da circunstância. A verdade é que nós precisamos alimentar em nós sonhos que nos possam impulsionar. É muito triste quando você conversa com alguém que não tem nenhum sonho, nenhuma perspectiva, nenhum objetivo maior para ser alcançado, para vivenciar, para experimentar na sua vida. Está entregue ao desalento, à tristeza, à dor. Tudo, eu diria, começa com um sonho. Eu me lembro de ser um jovem, adolescente para a juventude, vindo para São Paulo fazer o seminário, e eu tinha um sonho de voltar para casa, para voltar para minha cidade, pastorear lá naquela cidade. E Deus, de repente, mudou tudo aquilo e Ele tinha outros sonhos que eu sequer poderia imaginar. Eu me lembro de muito tímido sonhar em encontrar alguém que pudesse completar-me como ser humano, como indivíduo, partilhar comigo sonhos de vida, constituir comigo uma família. Eu até digo que Deus foi extremamente generoso, porque aquela que Deus me deu é extremamente exigente. E eu não sei como Deus fez, mas ela me escolheu. Quando nós nos casamos, sonhávamos em ter filhos. Eu olhava algumas famílias, particularmente, dizia: Senhor, que a minha família possa ser assim também. Gente de Deus, filhos criados no Senhor, tementes a Deus, que amavam o Senhor Jesus. Sonhávamos ter filhos. Eu me lembro que a Rose tinha um sonho de ter gêmeos, mas não havia histórico na família. Não havia necessidade de nenhum tratamento de fertilidade que poderia provocar isso. Mas eu nunca me esqueço do dia em que, diferentemente de todas as outras vezes, eu não fui com ela ao médico. E ela me ligou e ela começou a chorar. E eu fiquei preocupado, porque ela não falava, ela chorava. Até que ela me disse: nós vamos ter 2 filhos, não um só. E aí está aí o Guilherme e a Bruna, depois da Bianca. Qual é o sonho que você tem? E o que o seu sonho tem a ver com a sua realidade? E às vezes isso nos é tão difícil de enfrentar. Um sonho e uma realidade. Um sonho e uma circunstância. Os nossos sonhos e as reais possibilidades que temos pela frente. Mas eu queria também te chamar a uma outra perspectiva, se não a mais importante delas. Os seus sonhos e a sua fé. Jesus falava sobre o seu reino, e essa mensagem foi nos inspirada ao coração por este final de semana, onde de uma forma muito intensa, através do Leadership Summit 2016, nós tivemos algumas experiências incríveis de ouvir pessoas de Deus e pessoas que Deus suscitou para que nos ensinasse, para que falasse ao nosso coração. E aqueles que participaram do Summit sabem do que eu estou falando. Fomos extremamente desafiados. A gente saía das palestras com a cabeça fervendo, com coisas que a gente precisa discutir, elaborar, pensar, repensar, aplicar na nossa vida. E uma dessas palavras inspirou o nosso coração para que nós pudéssemos compartilhar o texto da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, no capítulo 25. Nós não vamos ler, mas eu vou apenas contar a história, que começa assim: quando Jesus falava sobre o seu reino, o reino de Deus, quando ele falava sobre as formas e as maneiras com que este reino se manifestaria entre nós, o que significa este reino para ele, para nós que somos convidados do rei para pertencermos ao seu reino. Diz o texto, nos propõe ele uma parábola. E diz que o reino será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens.
E diz Jesus na parábola que ele pegou um deles e deu-lhe 5 talentos. Ao outro lhe chamou e deu 2 talentos. E ao outro lhe chamou e deu 1 talento conforme as suas possibilidades, conforme o seu potencial. E depois de se ausentar, quando retorna, diz a parábola que o primeiro que recebera 5 talentos compareceu à presença do seu senhor e disse: Senhor, olha, eu multipliquei esses talentos, estão aqui os 5 e mais 5 que eu ganhei. Ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. E o outro que havia recebido 2 talentos, também apresentou-se diante do seu senhor, com mais outros 2, e diz: estão aqui os 2 que o Senhor me confiou, e mais outros 2. Ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aquele que ganhara 1, se aproximou também do seu senhor e disse: eu sei que o senhor é severo, um homem muito rígido nos seus negócios, nas suas condutas, no seu procedimento, e eu fiquei temeroso de que acontecesse alguma coisa com aquilo que o senhor me confiou. Então eu enterrei este talento e agora eu o desenterrei e o trouxe ao Senhor. Ele diz: você foi servo mau, infiel, com o que eu lhe confiei. É interessante que no texto, este terceiro sequer depois é novamente referido nas Escrituras. Sequer é mencionado no texto. Eu fiquei pensando o que tem a ver esta parábola contada por Jesus e a minha e a sua vida. O que tem a ver esta parábola contada por Jesus na realidade dos meus sonhos, na perspectiva daquilo que eu vivo no meu dia a dia, das minhas possibilidades, porque o texto e a parábola nos diz que Ele dá a todos dons e talentos, segundo as suas possibilidades, segundo os seus potenciais, que Ele, o Senhor, conhece. E o que tem a ver isso com a minha e com a sua vida? O que tem a ver esta parábola com a minha história e com a sua história? E eu queria que você refletisse comigo. O Senhor está dizendo que nós devemos ser fiéis na multiplicação daquilo que Ele nos tem dado. O que recebera 5, voltou à presença do seu Senhor e diz: está aqui os 5 e outros 5 que eu ganhei. O que ganhara 2, disse também ao seu Senhor: estão aqui os 2 que o Senhor me deu e mais 2 que eu ganhei. Eu fiquei pensando, o que seria se o Senhor me chamasse à sua presença e me perguntasse o que eu tenho feito com os dons e talentos que Ele tem me confiado, que Ele tem me dado? Onde estão os meus talentos hoje? Onde estão os meus dons hoje? O que eu tenho feito com eles? Se o Senhor me perguntasse o que eu tenho feito, o que eu responderia? E o que eu ouviria do Senhor quando me apresentasse diante dEle? Talvez você possa estar aí pensando naquilo que Deus colocou nas suas mãos, que Deus tem te dado, como discernimento, sabedoria, como potencial. Eu não estou dizendo simplesmente de um dom da música, mas um dom de estar se colocando ao serviço de Deus, se colocando ao serviço do outro, diante das possibilidades que a vida te oferece. O que você tem feito com tudo isso, de forma que isso também agrade a Deus através do seu viver diário. Talvez você seja apenas, ou ainda, um estudante, alguém que está na faculdade. O que você tem feito com isto que Deus deu a você e que centenas de milhares de jovens no nosso país sequer têm a possibilidade? Meu filho cursou uma universidade que representava um sonho para ele, porque não estava dentro das nossas possibilidades, mas as nossas possibilidades em detrimento dos sonhos de Deus para as nossas vidas, diante dos nossos sonhos, são absolutamente ilimitadas e indescritíveis. Mas uma coisa me chamava a atenção,
porque era uma escola muito cara, e ele disse, eu não entendo, tem uns caras que estão lá, que têm condição, que têm possibilidade, e os caras não fazem nada, não estudam, não querem nem saber, não têm compromisso nenhum, sequer com o reconhecimento dos esforços, do que aquilo significou. Muitas vezes nós pais nos frustramos ou cobramos os filhos, porque nós nos esforçamos para dar o melhor, mas não há sequer uma palavra de reconhecimento. Os filhos não são custos, são bênção. Mas isso não significa falta de responsabilidade, de compromisso. E muitas vezes Deus tem nos dado isso nas nossas mãos. E o que nós temos feito com isso? Deus pode ter te dado os seus filhos. E você também, como um presente de Deus, como um talento que Deus tem dado a você, como uma dádiva que tem dado a você, você não tem cuidado bem disso. Você não os tem amado. Você não tem ouvido, não tem caminhado com eles. E nós vemos tantos relacionamentos sendo distorcidos, sendo violentados entre pais e filhos, cheios de conflitos, de vazios, de distanciamentos, porque Deus lhe deu algo nas suas mãos. E o que você tem feito com isso? A palavra de Deus nos ensina que desde a criação, Deus nos fez para nós nos multiplicarmos e multiplicarmos tudo aquilo que Ele nos tem dado. Desde a própria criação, como pessoas, Ele diz, crescei e multiplicai-vos. Quando nós olhamos a história de Abraão, Deus disse para ele, eu vou fazer de você uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu. Somos todos filhos de Abraão. Povo de Deus, família do Senhor. Quando Ele chama para si os mais próximos em Cristo, os seus discípulos, Ele os chama para si e diz a eles, vão e multipliquem-se. E nós estamos aqui, filhos deste Ide do Senhor, que faz multiplicar o seu povo, que faz multiplicar o seu povo. Nós podemos dizer que Ele nos dá o ponto de partida, mas o que fizermos determinará onde vamos chegar com aquilo que nos foi confiado. Se Deus está te chamando, se Deus está te dando dons e talentos nas suas mãos, oportunidades diante da sua vida e da sua existência, de amar, de compreender, de caminhar junto, de ser sensível ao outro, de respeitar, de construir, de servir a Deus. Faça isso com todo o seu zelo e toda a dedicação, todo o empenho. Deus não equivocou-se quando te chamou das trevas para a luz. Ele sabe quem você é. E a palavra nos diz que Ele nos chamou nele antes da fundação do mundo. Deus tem uma história na sua história. A história dele para você. Multiplique esta presença, este chamado, este dom, este talento que Deus tem colocado nas suas mãos. E para isso, eu penso que nós precisamos ampliar a nossa visão. A visão de concordarmos de quem Deus é. Entendermos quem Deus é para a nossa vida. Porque não adianta simplesmente nós dizermos que Deus é tudo. Que todas as coisas vêm de Deus, quando a nossa prática, e na nossa prática, na aplicação daquilo que Ele nos deu e nos tem feito como imagem e semelhança dEle, nós não exercitamos isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa forma de amar o outro, na nossa forma de servir a Deus. Qual é a sua visão? Nós somos acostumados numa cultura como a nossa, capitalista,
de estabelecermos padrões e parâmetros de segurança para nós mesmos. Quão tolos nós somos quando achamos que nós temos as coisas nas nossas mãos, porque os nossos padrões de segurança estão estabelecidos. A manutenção da nossa segurança vai contra, muitas vezes, a própria multiplicação. Qual é a visão do Senhor e do que Ele requer da sua vida? Como você percebe essa visão da sua vida na ótica de Deus para você? Daquilo que o Senhor requer do seu dia a dia. Concorde com Deus sobre quem Ele é. E você vai conhecer um pouco mais de quem você é nas mãos do Senhor. Mas como você vai fazer isso se você não conhece nem Deus na sua vida? Novamente, você vai estabelecendo os seus padrões de segurança. Isso diz respeito não só às questões financeiras, mas isso diz respeito aos nossos relacionamentos. Muitas vezes você não quer se comprometer com alguém ou se dispor a ajudar alguém, a caminhar com alguém no meio da dificuldade, porque você diz, eu já tenho os meus problemas. Eu conversava com alguém, certa feita, ele me disse, pastor, mas cada um com os seus problemas. Eu estou dizendo, você está dizendo isso para mim? Você disse para a pessoa errada. Eu amo ouvir problemas, dificuldades, tragédias da nossa existência, minha e sua. Porque eu ainda creio que a palavra do Senhor é viva e verdadeira. Porque onde abundar o pecado vai superabundar a graça. Não importa o tamanho dos meus problemas e das minhas dificuldades, importa o tamanho do meu Deus. E isso diz respeito a ampliarmos a nossa visão de quem Deus é, para que eu seja aquilo que Deus planejou, sonhou para a minha existência. Eu não quero diminuir em nada aquilo que Deus tem para a minha vida, os planos dEle para a minha vida. Daí a nossa oração permanente, minha e sua, de que Ele cumpra em nós a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, produz vida, mesmo no meio dos nossos caos existenciais. Certamente, na minha e na sua caminhada, você vai encontrar pessoas que matam os seus sonhos, matam as suas visões no seu percurso. Tenho certeza que você se lembra da história de Ana, que era uma mulher estéril, e quando ela vai ao templo clamar a Deus, porque ela não conseguia ter filhos, o próprio sacerdote do templo diz, ao vê-la chorar e confundindo-a com alguém que estava embriagado, chamou-lhe a atenção, porque ela estava embriagada no templo. Ele diz, eu não estou embriagada, meu Senhor, eu estou derramando-me na presença de Deus, para que Ele torne fértil o meu ventre. E ela voltou dali abençoada pelo Senhor. E deu à luz a Samuel, que quer dizer, porque do Senhor o pedi. Lembra-se dos espias enviados por Moisés à terra. Alguns deles voltam e dizem, sem chance, mínima chance de conquistarmos essa terra. Homens grandes, valentes, 2 deles, Josué e Caleb, disse, vamos subir e conquistar, é o Senhor. Amplie a sua visão, olhando para o Senhor. Eu quero dizer a você que a nossa visão de quem Deus é a maior e mais poderosa força que nós podemos ter e que pode nos mover para que nós experimentemos o melhor desta vida. Eu não estou dizendo de prosperidade, embora nós possamos dizer que somos gente privilegiada.
diante do caos do nosso mundo. Somos, sim, gente muito, muito próspera diante do caos do nosso mundo. Mas experimente o melhor de Deus para a sua vida, ampliando a sua visão, focando-se nele, de quem Ele é. Isso vai produzir paixão pela vida, paixão pelos outros, pelos relacionamentos, paixão na forma como você vai encarar as suas próprias dificuldades. Eu acabei de sair agora há pouco de um culto fúnebre, onde pais muito queridos, nossas ovelhas, sepultavam o seu filho. E aquele momento de choro, quando o corpo chegar ali à igreja, foi ganhando contornos de emoção, de dor, de confrontação com a limitação que a morte nos impõe. Mas à medida que aquele momento tomou-se pela leitura da palavra de Deus, pela canção, pelo testemunho, o Espírito Santo de Deus foi agindo nos corações e traduzindo aquele momento num momento de gratidão, mesmo diante da morte. Num momento de esperança, mesmo diante da dor. A nossa visão de Deus. Paulo disse, se a nossa vida se limitasse apenas a esta existência, seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Por isso mesmo, diante da morte, nós podemos agradecer a Deus, porque o melhor ainda está por vir. E somente Ele pode ampliar a nossa visão para que a vida tome perspectivas desta forma. Onde a saudade, a dor vai existir, mas onde a alegria da certeza da vida eterna, na bênção da ressurreição, da forma, conteúdo, intensidade, há momentos como esse. Amplie a sua visão, seja aquilo que o Senhor sonhou para você. Foque no Senhor, naquilo que Ele colocou no seu coração, no caráter de Deus. Quanto mais você confiar em Deus, mais você vai conhecer o seu caráter. Deus é confiável em todo tempo, porque em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Creia no impossível de Deus para a sua vida. Não se apoie apenas no seu próprio entendimento. Eu creio que muitas vezes nós somos tomados de tal forma pela nossa percepção das coisas ao nosso redor, pela nossa visão tacanha ante a uma visão de fé e de quem é Deus na nossa vida, que nós vamos encurtando o espaço de Deus agir. Eu sei tudo, tenho tudo nas minhas mãos, sob o meu controle, até tudo ruir. Até tudo ruir. Creia, meu irmão, e eu amo esse texto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As pessoas falham por falta de caráter, não é por falta de formação. E formação é tudo aquilo que nós recebemos e que vamos acumulando. Mais do que informação apenas, mas formação. Aliás, se fosse por formação, talvez alguns que têm tanta formação não faltariam com o caráter doloso e danoso. E a nossa sociedade é um espelho disso. Por isso, amplie a sua visão e seja aquilo que Deus sonha para você. Sonha para os seus relacionamentos. Sonha para que nós sonhemos juntos.
sonha para que busquemos juntos. E eu quero terminar na perspectiva da palavra, dizendo para você: viva por fé. O livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus cabe na sua razão, total e completamente, se todas as coisas que você sonha, imagina, não tem lugar para Deus, para o impossível de Deus, para o excelente de Deus na sua vida, eu quero dizer que você está perdendo muito de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Uma pequena fé vai levar você a pensar em Deus, nos céus, naquilo que Ele possa ter preparado para você. Uma grande fé vai trazer os céus à terra, até você. Viva por fé e em fé. Isso inclui correr riscos. Não dá para ter fé e não correr riscos. C.S. Lewis diz que só um risco de verdade pode testar a realidade da sua fé. Somente um risco de verdade pode testar a realidade da sua fé. Eu não estou dizendo de irresponsabilidade. Eu estou dizendo a não se deixar aprisionar pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Aquele que recebeu 5 talentos, expôs-se ao risco, sim, para multiplicá-los, assim como o que recebera 2. O que recebeu 1 talento, não quis se expor. Ele diz: eu sei que o Senhor era severo, rígido nos seus negócios, então eu resolvi enterrar aquilo que o Senhor me confiou. Ele foi chamado de negligente e infiel. Como tem sido a sua vida de fé? Você está disposto a correr riscos pela fé? Ou você está apenas disposto a viver uma fé de conforto, de segurança? Eu diria que conforto e segurança são inimigos da fé. Se você quer apenas caminhar no conforto e na segurança, na zona de conforto e na segurança, porque você estabeleceu os parâmetros, você vai estar colocando neles o seu coração. E não no Deus, que tem sonhos para a sua vida, que você sequer pode imaginar e sonhar. Viver pela fé, e você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida e através da sua vida. Nós temos as nossas responsabilidades humanas, mas nunca se esqueça das possibilidades de Deus. Você quer viver apenas na zona de conforto? Talvez os seus sonhos tenham sido ofuscados, diminuídos, aprisionados nos seus padrões de segurança, de estabilidade. Ele prometeu: eu vou com vocês. Eu vou com você todos os dias. Eu vou estar com vocês. Ele é poderoso para fazer, diz o texto de Efésios, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus nos confia a vida. Ela é como esse talento que Deus coloca nas nossas mãos. A cada um uma experiência, a cada um uma realidade, a cada um circunstâncias particulares, pessoais. A todos conforme a possibilidade, não sua, não minha, dele, nas nossas vidas, de agir, de fazer, infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Deus nos confiou dons e talentos, e você pode viver de sonhos, de ideias, de visões, ou viver de arrependimentos, de medos e de fracassos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ele tem o melhor para você.
Eu amo a forma como Deus escreve histórias. E certa vez, Ele colocou numa família bastante problemática um pequeno jovem que crescia adolescente e se via diferente dos seus irmãos, ao ponto de sonhar algumas coisas e de contar, eu diria até um pouco tolamente aos seus irmãos mais velhos, que no começo lhe chamavam de louco, depois passaram a tê-lo como prepotente, como arrogante, e porque era cuidado pelo pai, que o já tivera numa idade bastante avançada, com um determinado cuidado especial, enciumarem-se dele. Certa feita, decididos a dar cabo dele, os irmãos o viam chegar perto onde pastoreavam as ovelhas, e eles usam uma expressão que para a minha vida é absolutamente determinante. Vem lá o tal sonhador. Foi assim que os irmãos de José o viram e o receberam. Eles tinham, diante daquelas circunstâncias que causavam-lhes conflitos nos relacionamentos, como na minha família ou na sua podem acontecer. Eles tinham, na perspectiva dos sonhos daquele garoto, a possibilidade de estarem sob o seu próprio comando e autoridade. Eles resolveram matar aquele sonho, pensando dar cabo naquele garoto. Mas Deus tinha outros sonhos para ele. Mais tarde ele se tornaria o homem mais importante do maior império daquele tempo, do Egito. Feito o homem, o segundo homem mais importante da hierarquia daquela nação. Deus tinha outros sonhos. Que sonhos Deus tem para a sua vida? Qual é a sua compreensão de quem Deus é para você? Qual é a sua atitude diante de tudo que Deus lhe tem confiado às mãos? Você tem trazido a Deus o seu melhor e desejado que Deus faça da sua vida o melhor e que a sua vida seja a manifestação dos sonhos dele, porque você confia nos sonhos que Ele tem para você? Ou você vai continuar enterrando os seus talentos e aquilo que Deus lhe tem confiado através da sua própria vida?